News apresenta Oscarzinho. Boa noite a todos. Hoje estamos em mais um programa Roda Viva com nosso querido irmão Alfredo José Domingos, um dos pioneiros da ala Parque Santa Felícia. É isso, o nosso programa vai ser muito legal. Irmão Alfredo, você lembra do dia do seu batismo? Que ano que foi? Meu batismo foi no dia 19 de maio de 1962. Um dia especial, porque eu ainda era jovenzinho. Irmão Alfredo, como você conheceu a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias? Eu conheci a igreja quando eu era jovenzinho. Minha mãe e meu avô foram os primeiros membros a ser batizados aqui em São Carlos. E então, eu só não batizei em 1960 porque eu tinha 6 anos. Irmão Alfredo, como era naquela época a Capela de São Carlos? A capela aqui em São Carlos, a primeira capela que teve não era capela, foi na casa do irmão Augusto, o primeiro membro a ser batizado na igreja. Depois veio a minha família, aí nós frequentava a casa dele. Irmão Alfredo, quais eram os líderes naquela época na igreja? Na época, o líder da igreja aqui, o profeta era o David Mackey. E o líder da ala, que era presidente do ramo, era meu avô. Meu avô foi o primeiro presidente de ramo aqui em São Carlos. Irmão Alfredo, você lembra mais ou menos quantos membros frequentavam naquela época? Naquela época, nós começamos na casa do irmão Augusto, que era o primeiro membro. Logo depois que começou a aumentar os membros, nós fomos para uma casa alugada ali no Largo São Benedito, onde foi o negócio da saúde agora. Foi há pouco tempo, era um negócio da saúde, que seria na 9 de julho com a Santa Cruz, na esquina, na casa ali. Ali nós participávamos de primária, todas as coisas que tinha reunião. Reuniões nossas eram 2 vezes por dia, ia de domingo de manhã cedo e domingo à tarde. E no meio da semana a gente se ia para a primária, a Sociedade de Socorro, Coro de Eldres e todas as outras coisas. Os membros tinham de mais ou menos 10 membros, mais ou menos, 10, 12 membros. Irmão Alfredo, você se lembra em que ano foi dedicada a capela da ala Parque Santa Felícia? A capela aqui foi dedicada no ano de 2012. Foi uma reunião especial, que tivemos presença de bastante líderes, tudo. Presidência destaca. O presidente Breno, que foi o presidente quando foi dedicada a capela aqui, e a gente ficou feliz, porque teve uma capela, felizmente a gente conseguiu ter uma capela aqui na Santa Felícia, porque nós era em casa alugada. Irmão Alfredo, quem foi o primeiro bispo da ala Parque Santa Felícia? O primeiro bispo daqui da ala Parque Santa Felícia fui eu. Tive como conselheiro o irmão Isaías Ferreira Salles e o irmão Adilson Rocha da Silva. Depois foi modificando, foi o irmão Ricardo, foi meu conselheiro. Mandei muitos jovens para a missão quando eu fui bispo. E foi uma bênção para a minha vida. Foi o tempo que eu mais fui provado, foi o tempo que eu fui bispo. Eu perdi meu emprego, eu fiquei quase 5 anos sem emprego, e sendo bispo da igreja. Mas o Senhor não deixou de me abençoar em todo esse tempo. Irmão Alfredo, você pode contar alguma experiência marcante que teve na sala? A experiência espiritual mais que eu tenho no meu coração até hoje, que eu aprendi e que eu vi aqui dentro da igreja, foi o poder do sacerdócio em favor da irmã Stephanie, que ela não ia poder andar nem nada, o pai dela não era membro, e foi pedir para mim dar uma bênção nela. Eu dei uma bênção nela, todo mundo chorou naquele dia na Santa Casa, que a menina não ia andar.
veja hoje ela é mãe. Então a gente vê os milagres e vê as experiências que pode passar. Também tive uma experiência com a irmã Adriana. O menino dela nasceu de 5 meses. Eu fui abençoar ele e ela nem tinha visto ele ainda. Veja hoje, ele corta a capela inteira. Bom, eu agradeço por essa oportunidade, por estar aqui nessa entrevista, nessa Roda Viva, com os jovens, para poder prestar o meu testemunho e contar a história da igreja, como foi aqui em São Carlos, principalmente do Parque Santa Felícia, no qual fiz parte como ser bispo e de ter a honra de pertencer ainda até hoje aqui pela igreja, pela Parque Santa Felícia. Sei que essas coisas são verdadeiras. Desde a minha infância eu aprendi, não teve outra religião e não tem como eu me apegar em outra coisa se não for na igreja com essas grande coisa que eu falei para vocês. Então, eu tenho uma experiência muito grande de todos os profetas de David Mackay para cá, que eu pude aprender com todos eles e seguir minha vida. Agradecemos ao irmão Alfredo pelas respostas, pois aprendemos mais sobre a história da ala Parque Santa Felícia. E assim encerramos mais um programa. Roda Viva. Boa noite. Qual é? Quais eram os líderes? Agradecemos ao irmão Alfredo pelas respostas. Hoje aprendemos mais a história de São Carlos. Não, história de São Carlos. Boa noite a todos. Hoje estamos em... Eu vou bater nessa coluna, senhor! Saúde boa, tchau. A atual ala Jardim Reset, antigamente conhecida como Ala 1, foi criada em outubro de 1960 e se tornou o primeiro ramo na cidade de São Carlos. Sob a liderança do bispo Carlos Alberto Prioli, em 1996, o edifício no Jardim Reset foi inaugurado e até hoje é um local importante de adoração. Desde então, 9 bispos e incontáveis membros fizeram parte dessa história.
Mas quem sempre exerceu um papel fundamental na ala foi a nossa juventude. Sempre tivemos bons jovens. Eu disse bons jovens, que vivem o evangelho que acreditamos. Estádio São Carlos apresenta Oscarzinho 2022. Ah, não sei. O que você acha, Otávio? É só convidar. Mas convidar assim do nada? É. Ah, como assim? Qual que é o problema? Ah, eu tenho uma amiga que mora aqui perto. Vocês querem passar lá? Bora, chama ela pra atividade de fazer? Bora. Então tá. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Ela mora ali perto. Ó. Tá bom. Oiê, tudo bom? Então, a gente vai... Sabe, quando a gente tinha comentado com você? Sim. Você quer ir também? Ah, vai ser legal, vai ter um monte de jovem, vai ser divertido, vamos? Sério mesmo? É. Então você até meus amiguinhos. Faz gente pra você. Não, a gente vai fazer uma brincadeira, uma atividade assim. Vamos? Pode ser. Bora, let's go. Vamos. Com licença. Vamos! Eu não falo caminho, deixa na frente. Tchau, garota que eu não conheço. Oxe, mas então ainda tem a gente já mesmo? Primeiro a gente vai ter um seminário, que é uma aula. E depois uma atividade. E depois a gente vai pra atividade, tá bom? Ah, entendi. Tem uma atividade criativa e uma atividade espiritual que seria o seminário. Nossa, é bem grande. É, porque tem aulas maiores, né? E é mais ou menos fica tudo aí. Então, nossa, que linda! Aí tem mais. Uma amiga aqui nossa. Tem mais. Aquela nossa professora, ela chama Denise. Anda rápido, vai ter, anda rápido. Oi, sejam bem-vindos. Tudo bem? Bem-vindo ao seminário. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Denise. Meu nome é Olá, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao seminário. Cross the greatest oceans, walk across the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, they say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now, looking for grace. Cause you need someone to. Ela tá chata, hein? Cadê a Lisa pra animar? Ela sempre dava boas risadas aqui. Não sei, você faltou de novo, será? Deve ser, né? Ela tá meio desanimada essa semana. Ah, então, ela não tá vindo, a gente tentou combinar, mas... Convidar de novo? Bora. Sim, né? Vamos. Nossa, cara, tudo dá errado na minha vida, tudo, todos os problemas, todo meu planejamento, tudo dá errado, tudo dá errado. Mana, não fica assim. É difícil. A nossa mãe e nossa avó estão se separando. Olá! Lá vem. Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, tia! Oi, tudo bem, querido? Ah, então, vai ter uma atividade na igreja hoje de novo, das moças, você quer? Eu tô muito desanimada, sabe? Não, é sério, eu tô muito desanimada hoje. Por quê? O que aconteceu? Ah, tudo dá errado na minha vida, meus pais estão se separando, tudo dá errado, cara. Todo meu planejamento, tudo é por água abaixo, eu não aguento mais. Calma, relaxa, ó. Vamos fazer assim. Você vai na atividade de hoje, distrai sua mente, vai fazer umas brincadeiras, alguma coisa assim. Aí depois a gente pode sair pra comer alguma coisa, não sei assim, pra você relaxar, tá bom? A mutual... Eu tô sem relógio agora, mas a mutual começa já faz uns, sei lá, um tempinho, né? Eu tenho relógio. Você tem relógio? Obrigada. Então faltam uns 10 minutos, vamos? Aqui vai. Já fomos antes, né? Tchau, mãe! Agora vai ficar muito mais animada.
por meio das coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Ao viver os princípios simples do Evangelho, os jovens da ala R7 se desenvolvem, se tornam melhores discípulos de Cristo e os futuros líderes em nossa estaca. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of thy redeeming love. I close my eyes and I can see. A ala Cidade Araci passou por muitas mudanças até chegarmos onde estamos. Antes de 2002, no início, os membros que moravam aqui no bairro percorriam um longo caminho a pé subindo o morro, pois participavam das reuniões na ala Vila Prado. Até o Carlos dos Santos, o primeiro bispo da época, a alugar um ônibus para facilitar esse percurso semanal. De 2002 a 2003, após um tempo as reuniões passaram a ser no Colégio de Lige, que em troca dos domingos de reunião e seminário, durante a semana, os membros faziam a limpeza da escola. De 2003 a 2007, em sequência, as reuniões passaram a ser em 4 casas na antiga Rua 3 do Araci 1, que hoje é
Hoje em dia é um pequeno postinho de saúde. Atualmente temos a nossa própria capela, onde realizamos nossas reuniões e atividades. Todos os irmãos a acompanharem nessa grande jornada de luta, fé e coragem na ala Cidade de Araci e no ramo Antenor Garcia. Para entrevistar a dona Elza, que foi o primeiro casal missionário com seu esposo Pedro, e a gente vai fazer umas perguntinhas para ela. Gostaria de perguntar para a senhora como a irmã se sente por ter sido o primeiro casal missionário da sua ala. Foi que eu sinto que era muito gostoso fazer missão, sabe? Eu fiz 2 missões lá no Templo de São Paulo e era muito gostoso fazer missão e a gente sabia que estava ajudando as pessoas que já se foram, que não tiveram oportunidade de saber do Evangelho, né? Então, foi muito bom esses 2 anos de missão. A gente aprende muito com isso. Que bom. Você poderia contar uma experiência que vocês tiveram como sendo casal missionário pra gente? Assim, como de experiência? Experiência que nem eu falei, né? Que a gente sabia que estava ajudando as pessoas que não tiveram oportunidade de saber, né, da igreja, né, que a gente faz os trabalhos para os mortos. Obrigada pela atenção da senhora, ter nos ajudado com essa entrevista. Muito obrigada mesmo. Hoje estou aqui para entrevistar uma das primeiras pioneiras da ala, a Shirley. Bom, Shirley, como foi para você participar diretamente no início da ala Cidade de Araci? Foi uma experiência muito gratificante, né? Porque a gente fazia muito sacrifício para subir até a Capela da Vila Prado, né? Para as reuniões de domingo. E quando nós começamos a ter o privilégio, a bênção, né, de ter as reuniões aqui embaixo, foi realmente uma bênção muito grande em nossas vidas. E não só na minha, mas em muitas pessoas. Entendi. Qual o seu sentimento ao olhar os frutos do seu trabalho? Gratidão. Gratidão por ver que, assim, valeu a pena cada passo que a gente deu, né, cada momento que a gente passamos por várias etapas até chegar à conquista de uma capela aqui, né? E hoje a gente vê os frutos, né? Com muitos membros, o quanto a ala cresceu, agora também com o ramo, né? Aí que está expandindo e a igreja não para de crescer, né? Isso é uma bênção. Eu fico muito grata por isso. Entendi. É muito bom. Muito bom saber o que você sente, como foi. Exatamente. Eu acho que, olhando para cada membro, né, cada um tem sua história, né? Nós vimos famílias nascer, crescer e se formar, né? E você é um exemplo disso, né? Tá aqui que ela nem tinha nascido ainda na época e hoje está aqui entre nós. Isso é uma bênção muito grande. Então, nós vamos terminando a entrevista por aqui. Foi só isso. Obrigado. Obrigada. Boa noite, irmão Ferreira. Boa noite. Eu fiquei sabendo que você já foi um bispo. E eu queria fazer umas perguntas para você. Como foi ser um bispo naquela época? Sim, como foi ser um bispo aqui na cidade de Araci naquela época, né? Já fazem alguns anos. Mas foi uma experiência muito edificante.
Aprendi muito naquela época, né, com os membros da ala. E aprendi muito a crescer também com o meu chamado aqui na ala. Foi um tanto desafiador, mas hoje nós temos os resultados da ala. Como você se sente a ver o progresso da ala? Progrediu muito. Naquela época nós frequentávamos em escola, depois fomos em outro lugar que era uma locação. E quando você vê a capela, os membros estando confortáveis aqui na capela, é um sentimento realmente muito bom. E o crescimento dos membros aqui na ala, a se fortalecerem cada vez mais, crescerem por ser um local próprio, para se reunirem, para estarem juntos. É uma bênção estar com os membros da igreja. E como foi ser um líder da igreja? Eu fui líder desde muito cedo na igreja, né? O meu primeiro chamado na igreja foi como secretário do bispado da ala. Eu já era muito jovem. Depois disso eu fui para a missão, voltei, já tive vários chamados na ala. E esses chamados têm me abençoado muito. Eu tenho aprendido muito com os meus chamados. Tenho aprendido muito, realmente. E através deles eu tenho poder me fortalecer, né, e poder ajudar também aquelas pessoas que necessitam também. Muito obrigado, irmão Ferreira. Foi um prazer. Igualmente. Bom dia, meu nome é Índio. Hoje a gente está aqui com o irmão Fabiano. Primeiro eu de sair da cidade de Araci. E eu vou fazer umas perguntas para ele. Como foi tomar a decisão de ter que sair para uma missão de tempo integral? Eu fui chamado para uma entrevista com o irmão o Lelo, que é da Starca hoje. E ele foi desafiado para que todos os rapazes fossem para a missão. Depois de uma longa conversa, ele fez uma pergunta para mim. O que o Evangelho tinha mudado na minha vida? E eu falei que havia mudado muitas coisas, que eu era mais feliz, eu não tinha raiva, não tinha ódio. E ele falou que o Senhor estava chamando eu para fazer esse trabalho. E quando ele falou isso, o Espírito tomou conta de mim e eu senti o desejo, mas muito medo, de servir como missionário. E mandei meu chamado em novembro para me sair em abril. E meu pai não queria que eu fosse para a missão. E eu escondi do meu pai até 15 dias antes de sair para a missão. E ele chamou eu para uma conversa e falou assim: filho, essa igreja está te enganando. E você não vai para essa missão. E o Espírito falou novamente para mim. E falou o seguinte: fala para o seu pai que você foi chamado por Deus para servir ele na missão Porto Alegre Norte, no Rio Grande do Sul. E eu se levantei, saí correndo, peguei o chamado e joguei na mão dele. E falei assim: pai, o Deus do céu me mandou para pregar o Evangelho no Rio Grande do Sul. Estou saindo em 15 dias. O Senhor aceitando ou não aceitando. E quando ele fez isso, o Espírito tomou conta do meu pai e ele me abraçou e falou: é isso que Deus quer de você? Eu falei: sim. Ele falou: então vá. E quando você voltou, como foi se tornar um líder, virar um pai de família? Como a missão ajudou sua maturidade para continuar com esse caminho? A missão me ajudou, me deu uma base de que eu podia ser mais do que eu achava que eu era. Porque até então eu não sabia, eu não acreditava em mim. E Deus, enquanto missionário, me fez saber que eu sou importante e que eu podia formar uma família, que eu podia liderar e ajudar no que Ele quisesse que eu fizesse. E
Então a missão me deu essa bagagem de saber quando o Senhor está falando e quando sou eu que estou pensando. Obrigado, irmão Fábio. Boa tarde, presidente Camargo. Como é que tá indo, né? Tudo bem. E hoje estamos aqui para podermos fazer uma entrevista, né, sobre o início dessa área. E eu queria saber como é que foi o sentimento de ser chamado como presidente do ramo. Então, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Até mesmo quando a criação do ramo foi uma surpresa, né? A gente estava em meio a uma pandemia, a igreja estava tudo parada, né? E de repente veio essa notícia, né? Que o ramo ia ser criado, né? E para a gente que mora aqui nessa região foi muito bom, né? Queira ou não, da minha casa até a capela é uma distância grande, né? Andando, dá uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. Então quando veio essa notícia que ia ter um ramo aqui na região, né, foi um sentimento muito bom. Foi muito bom, porque tem muitas pessoas, né, que ela mora bem distante, né? Quem mora, por exemplo, lá no Zavaglia, mora lá no Abdenur, né? Aí eu gasto 40 minutos, né? Então quem mora lá com certeza gasta muito mais, né? Às vezes hora para chegar na capela. Então foi um sentimento assim muito bom, né, de saber que a igreja iria estar bem mais próximo de nós aqui, né, em que em 20 minutos no máximo andando a gente conseguiria chegar até nela. Que tinha algumas pessoas que estavam frequentando, né, e tinha algumas que não frequentavam por causa da distância mesmo, né, e como fazia já um bom tempo que elas não frequentavam, elas já não tinha mais aquele costume de ir, levantar domingo na igreja, de manhã e ir à igreja, né? Então, agora, né, muitas pessoas que não iam por causa da distância agora estão indo, vão todo domingo, estão lá, participam com a gente, tudo, né? E então está melhorando, né? A princípio a gente tinha só 25 pessoas, né? Hoje a gente já está com uma frequência de 50, 54 pessoas, então o início foi bem difícil, foi um pouquinho difícil, mas assim, temos que ser, nos abençoou bastante com a igreja do braço. E como é que você sente vendo o resultado atualmente? Atualmente é assim, é incrível, né? A gente consegue ver, consegue entender, né, que quando a igreja está mais próxima das pessoas, a gente leva o sacramento para mais próximo das pessoas, né, elas vão, né? Porque está pertinho, elas conseguem chegar rápido, né, em apenas 20 minutos. Então, hoje, as 54 pessoas, a média, né, 50, 54 pessoas que nós estamos tendo lá, é devido a isso daí, né? Porque as pessoas, elas viram que está próxima, que elas conseguem ir lá, né, e tomar o seu sacramento, tudo pertinho. Então, hoje o resultado está excelente, né? E a gente tem uma perspectiva de que melhore muito mais, né? Tem muitas pessoas que ainda não estão acostumadas, estão ainda, mas que no futuro elas vão acostumar. Ok, agradeço pela paciência, pelo tempo que o senhor nos ofereceu para responder algumas perguntas.
sentir confortável, ter esperança de dias melhores. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tijuco Talk Show. E hoje eu gostaria de reconhecer a presença da galera da ala Tijuco Preto. Obrigado a todos. Hoje é uma data especial. A Estaca São Carlos completa 30 anos. E para comemorar, a gente trouxe alguns convidados especiais. Começando por uma grande mulher, membro da família tradicional da igreja. Tijuquinho, chama a primeira convidada. E com vocês, Thalita Machado. Você que é a grande mulher. Ô, produção, virou creche isso daqui, produção? Tá certo isso? É o que dá pra comprar. Ai, senta aí. Não. Levanta. A câmera não tá te pegando. Ô, Tijuquinho, traz uma almofada aí. Traz uma almofada. E aí, agora ficou bom? Agora tá bom, ficou legal. Então é isso. Bom, pra começar, vamos começar contando um pouco da história da sua família? A história da minha família? É? Ué. Ah, não foi isso que eu pedi. Eu vim aqui porque falaram que tinha lanche. Que lanche? Tá louca? Chama meus pais. Ué. Ô, Tijuquinho, então chama os pais da moça. E leva isso daqui embora também, que eu não tô aguentando mais. E com vocês, Sinara e Beto. Beto, Sinara. E aí? Bem-vindo a esse programa. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Fiquem à vontade aí. Vocês que são os pais da Thalita? Fazer o quê, né? Tem que aceitar o que o senhor nos manda, né? Gratidão sempre. Sempre. Então, Beto, fiquei sabendo que sua família é pioneira na igreja? Meu pai foi o primeiro membro da nossa família a ser batizado. Uhum. Em 1962, novembro de 62. Meu pai era técnico eletrônico, ele consertava rádio, televisão, e os missionários levaram um gravador. Os missionários usavam um gravador naquela época. E meu pai começou a fazer umas perguntas para os missionários, eles falaram da igreja para o meu pai. Eu só sei que depois de 40 minutos meu pai estava sendo batizado. Então seus pais foram um dos primeiros membros aqui da cidade? Não foi o primeiro, a igreja começou
em 1960. Os primeiros membros foi a família Lopes e a família Domingues. Então a igreja hoje está fazendo 62 anos em São Carlos. E a ala Tijuco Preto está fazendo 31 anos. Olha que interessante. Bem legal mesmo. Muito legal. Como é que foi que você conheceu essa bela donzela aí? Ah, então... Na verdade, fui eu que conheci o Belo Donzelo, porque um dia eu fui à igreja, num domingo, de testemunhos. E aí, quando eu subi com algumas amigas pra gente prestar o testemunho, uma ficou de cada lado e uma começou assim: você viu quem tá aí? Quem? O Beto. O Beto não sei o quê? Beto... E eu, gente, a gente vai prestar testemunho, né? Aí continuaram falando, mas quem é Beto? Aí uma delas me mostrou, dei uma olhadinha, e aí a gente acabou ficando amigo. Nós ficamos bons amigos durante 2 anos, a gente se tornou bastante amigo mesmo, e até que a gente casou. A gente casou. Ué, mas vocês não namoraram, não? Não, o Beto nunca me pediu em namoro. Ele me foi lá em casa um dia todo chique, bonito, cheiroso, e já me pediu em casamento. Inclusive, Sinara, você era professora de seminário nessa época aí, né? Eu já era professora, tinha só uma sala, as 2 alas, os jovens iam para essa sala, né? Nós tínhamos 22 alunos, era uma sala muito animada. E quem que eram os seus alunos aí? Ah, tem vários hoje, eles são líderes, né? Fico muito feliz. Por exemplo, tem a Luciana Migliato, a Célia Ávila, a Edilene Bernaldes, a Cristiane Fattori, o Rui Santana. São vários jovens que faziam. Devia ser uma bagunça nessa sala aí, né? Ah, eu tenho uma história boa, assim. Tinha um aluno, não vou dizer quem é, tá? Mas tinha um aluno que ele ganhava como presidente de classe todo mês. E ele fazia uma campanha muito maluca. Mas isso nem era tudo. O problema é que ele chegava todo dia, logo depois que eu começava a aula. Então eu já estava dando aula e ele entrava com um shortinho, uma blusa cavada e fazia um sucesso. A classe, todo dia, quando ele entrava, as meninas faziam... Ah, era uma loucura. Querida professora. Vota em mim como presidente de classe. Te lembra alguém essa pessoa aí? Ai, me lembra muito. Parece até filho. Não é? Nossa, incrível. E alguém da plateia tem uma pergunta para os nossos convidados? Eu. Ô Tijuquinho, leva o microfone lá. Ouvi dizer que vocês fizeram uma dupla caipira, é verdade? Ai, caipira não. Não, caipira não. Não, caipira não. Nós somos Beto e Sinara. Simplesmente marcante. E vocês podem nos dar uma palhinha no final do programa? Sim, podemos, com certeza. Opa! Claro. Então fique ligado, que no final do programa, Beto e Sinara, simplesmente marcantes. Vamos pro comercial. Ó, pra ficar gigante, irmão, não é igual aqueles frangos não. Proteína, whey protein, tá ligado? Não é batata doce, não é frango, é whey protein, caramba, ó, pra ficar gigante. Estamos de volta para o próximo bloco, mas infelizmente não podemos contar com a presença do nosso próximo convidado. Mas nós temos o seu filho de substituto hoje. Tijuquinho, chama o próximo convidado. E com vocês, Lucas Oliveira. Boa noite, Lucas. Fica à vontade aí. Opa! Temos informações urgentes aqui, vindos diretamente da nossa repórter, Duda Bruna. É com você. Neto, conseguimos uma entrevista ao vivo com o Bispo Oliveira. Bispão, que bom ter você com a gente hoje. Você pegou toda uma época difícil de pandemia, né? Conta pra nós como é que foi isso daí. Quando iniciou a pandemia, que foi proibido de ter as reuniões nas capelas, marcou muito. Eu acredito que nenhum líder, pelo menos que eu conheço, estava preparado para uma situação semelhante. E tivemos que realmente aprender a liderar por meio de mídias. Então foi uma experiência que marcou muito. Muitas pessoas acabaram ficando fracas, mas muitas pessoas cresceram, aprenderam uma nova forma de viver o Evangelho, de aprender o Evangelho. Então acho que isso aí foi o que mais fez diferença durante esses 5 anos no bispado. Ô Lucas, gostaria de saber qual a sua opinião a respeito disso que seu pai falou. Eu concordo.
Profunda resposta. Alguém da plateia tem alguma pergunta para o nosso convidado? Segundo fontes anônimas, eu fiquei sabendo que você era bom de dança. Você poderia contar pra gente como foi isso? Uma atividade que estávamos tendo na ala, era show de talentos, então todo mundo tinha preparado alguma coisa para apresentar. Mas como bispo eu não preparei nada, então estava tranquilo, só participando, apoiando, vendo quem ia participar e o que ia fazer. E aí no final da atividade me fizeram dançar a dança do Siri. E eu não tinha noção de o que era a dança do Siri, como que era. E aí todo mundo começou a dançar e eu tive que ver os outros dançando e dançar também. Então acabou sendo uma situação bem engraçada. Então, bispo, a gente tem uma bela homenagem para você. Tio Juquinho, chama lá! E com vocês, a dança do Siri. Seu marido está te atrapalhando na hora de dormir, roncando muito? Então nós temos a excepcional solução. O sofá. O sofá, além de trazer benefícios para a sua saúde na hora de dormir, ele vai afastar seu marido que está roncando muito. Então você vai ter uma excepcional noite de sono. O melhor sofá existente nessa terra. Bem-vindos de volta! Para finalizar esse programa, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Então fiquem agora com Beto e Sinara, Simplesmente Marcante. Olá, irmãos da Estaca São Carlos, tudo bom? Estou aqui para reforçar o desafio que nós temos em relação a remeter nomes ao templo. Nós temos a meta de cada membro da Estaca, ou pelo menos 240 membros da Estaca, cada um deles remeter pelo menos um nome ao templo. Parte desses nomes, ou se não todos, serão remetidos ao templo do Rio de Janeiro, para que possam já começar a realizar as ordenanças logo após a sua dedicação. A primeira presidência tem dado uma atenção especial para esse templo. Quando a vida me desafia, eu dobro a aposta.
E aí, jovens, o que vocês acharam da atividade que a gente fez, a nossa caminhada? Pô, foi maneirão, hein? Foi legal, gostei. Ah, eu acabei não chegando no final, porque eu não prestei muita atenção no que você falou no grupo, e fiquei com muita sede, que eu nem tinha água pra levar, e eu acabei indo embora. E eu vi um lado muito legal lá, muito bonito, só que eu me perdi quando eu fui ver ele. Então eu acabei não completando também. Ah, você não vai acreditar, eu me coloquei o despertador, perdi o horário e tudo. Nem foi na atividade, né, Sérgio? Eu acordei Poxa vontade, né? vida, hein? Então, nem se programou, né? E aí, quem chegou lá, como que foi a experiência? O que vocês acharam? Ah, foi muito bom, tive uma experiência como nosso profeta Deus aqui, orando no bosque. Eu pensei que eu não ia conseguir chegar até o final, então como eu fui, tudo que foi dito e foi colocado lá no livro, eu consegui chegar até o final. Vocês foram preparados com tudo que eu coloquei lá, você chegou até o final, né? Sim, mas é uma pena, porque nem todos conseguiram acompanhar a gente, porque não seguiu as instruções. Nem todos conseguiram chegar até o final, né, da nossa atividade. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem participado da atividade.